Opa, bom dia! Olha, as pombas lá levantaram voo, bom dia! Hoje é dia 1º de junho de 2026 e nós estamos começando o nosso passeio aqui por Londres, né? E por outras coisas mais, né? E aqui então nós estamos no Kensington Park. Esse parque tem um valor sentimental muito grande para a gente, porque o cartão que foi para o ano de 2003, ele foi feito com uma imagem que tem aqui na frente, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas olha que lindo aqui, né? Essas rosas, olha só, são rosas de poucas pétalas, olha, tá vendo? Tem todo um jardim aqui, olha que linda aquela lá, parece as rosas que eu plantei. Olha só que bonitinha. Quando ela tem essa antocianina aqui, a filmagem não fica legal, porque reflete. Tem umas antocianinas, sabe, que elas refletem ultravioleta. Então, eu acho que deve ser por isso que não dá para poder filmar. Olha a pombinha aqui, ó. Olha que bonitinha a planta, olha. É que agora a gente, né, tiveram um inverno rigoroso, então as plantas estão começando a crescer agora, né? Mas eu acho que isso aqui também deve ser um pouco do verão, do calorzão que foi feito nos últimos dias aí. Aqui é uma parte que tem de cachorro, sabe? Esse cachorro pode passear aqui dentro. Por isso que nós... Então nós vamos lá agora. Olha que lindo ponto de fuga aqui, ó. Então, aqui dentro do Kensington Park, se forma uma lagoa aqui, sabe? Ela se chama Serpentine, ou Serpentina, né? E ela beira toda aqui, tá vendo, ó? E é muito interessante porque eles fazem canoagem aqui, né? Hoje, né, nós estamos numa plena segunda-feira, mas é comum eles fazerem canoagem. E esse parque aqui, ele pertencia à abadia, era uma área rural que fornecia alimentos para a abadia de Westminster. E aí ela foi confiscada e virou um parque público, né? Isso na época em que ocorreu a mudança, né, para a igreja anglicana. Então, você vê como é que é. Olha, tem um avião ali. Mas o mais importante, você quer ver? Olha só. Coitadinho dele. Se foi. Dormiu eternamente aqui, ó. Olha só, então aqui é o Serpentine. E olha que coisa mais linda. Eles se orgulham da quantidade de aves que tem nele. Olha a travessia dos patos aqui, ó. Olha que lindo. Estão atravessando de um lado ao outro. Olha que bonita a ponte ali também, tá vendo? E olha a cor, quer ver? Vou mostrar a cor da água, dá uma olhada. Olha a cor da água. Muito legal, né? Então, é muito interessante, sabe? Porque quando a gente veio aqui, foi em 2002 para 2003 que a gente veio para cá. E aí a gente já tinha feito cartão de Natal quando a gente descobriu, né, que era em 2003 os seus sonhos possam voar alto e serem realizados. E aí a gente colocou nós dois como Peter Pan, né? E olha só ele aqui, né? A estátua do Peter Pan. Nós temos uma foto aqui, mais um frio que só vendo. Em 2003, né? Nós tiramos essa foto e é muito bonitinho, né? Porque tem todas as fadas sininhos aqui em volta, olha. Olha que bonitinho. Olha lá.
e o Peter Pan aí. Essa estátua, então, ela foi levantada em 1912, em homenagem à história do Peter Pan, né, que foi escrito por um escritor aqui em inglês, e todos os royalties, né, todo o lucro da venda desse livro, ela é revertida para um hospital de criança aqui de Londres, né? Então, muito legal aí a estátua. Agora deu uma melhorada aqui, ó lá. Então, tá vendo? Olha lá, Peter Pan, o menino que nunca cresceu, né? Do escritor Sir George Frampton. E ela foi então colocada aqui no dia 1º de maio de 1912. Então, olha lá, 23 anos depois a gente retorna para o lugar e tira uma fotografia, igual a gente fez lá em Maceió. Tiramos uma outra fotografia, mas quando a nossa fotografia, observem, estava tudo nevado aqui embaixo. Nosso parque estava um frio, mas muito forte. Mas a gente se divertiu mesmo assim. Então aqui nós estamos passando num edifício icônico aqui de Londres. Por sinal tá passando um aviãozinho ali. Perdi. Ali, ó. Olha que bonitinho. Então nós estamos passando no edifício icônico, que é o Magazine, né? A loja do Harrods. Esse aqui era um cara muito rico aqui de Londres, que ele acabou montando esse magazine aqui para ele. Nós entramos, não pode filmar lá dentro. Olha um ônibus de 2 andares aqui passando. Ele montou esse magazine aqui. A gente entrou, mas não pode filmar lá dentro. Mas o que é de rico? Quer ver? Olha, eu vou puxar aqui, ó. Viu? Olha lá. Ali tem uma loja da Cartier. Então, nossa, é muito chique. E esse cara aqui, ele era pai daquele rapaz, né, homem, que se apaixonou pela Diana, né, e que acabou morrendo com ela lá em Paris, né, o Dodge Lafayette, né, Alfayette, Então, olha que essa é a loja dele. Isso aqui à noite, quer ver? Olha, eu vou dar uma puxada aqui. Isso aqui à noite fica todinho iluminado. Olha a quantidade de lâmpadas que tem, ó. Nossa, incrível. Quanta riqueza. Olha só que coisa mais linda. Toda essa estrutura aqui. Ali nós temos a Harrods, né? Como eu falei, num estilo renascentista. É renascentista misturado com um gótico ali. É um negócio eclético, por assim dizer. Mas a Inglaterra, ela teve um detalhe assim, de alguns monarcas que foram muito importantes e que contribuíram para o crescimento, né, do desenvolvimento da Inglaterra, né? Um deles foi o rei George, que ele instituiu um crescimento muito grande, né, de edifícios, de construções e tudo mais, que é o estilo georgiano, que a gente não está vendo aqui. E o outro foi a Rainha Vitória, né? A Rainha Vitória foi assim importantíssima, né? Ela reinou durante a época da Revolução Industrial. Então, esse estilo aqui, ó, que a gente está vendo. Aqui tá vendo, ó, a varandinha, ela faz olha, ela faz um tipo de um semi-hexágono aqui pra fora, tá vendo? Isso daqui é quando tem, olha que lindo aquele prédio marrom ali, tá vendo? Olha só, coisa magnífica. Né? E principalmente com esses acabamentos aqui na parte de cima, isso é o que a gente chama de estilo vitoriano,
né, que é da época da Rainha Vitória. Veja, esse daqui já é arredondado, né, mas o mais típico mesmo é quando tem esse detalhe mais reto aqui, né? Então, assim, olha que lindo aquele prédio ali na frente, olha. Né? É uma coisa mais linda que a outra. E aqui a gente tem as estaçõezinhas de telefone, né? As cabines telefônicas aqui. Olha que coisa mais linda. Esse daqui é o jardim do Palácio de Buckingham. E esse daqui é chamado de o Arco de Wellington. Ele foi construído em homenagem às vitórias das batalhas napoleônicas. Então, aqui em cima nós temos uma escultura chamada quadriga, que tem uma deusa e 4 cavalos que simbolizam a paz. Olha só. E aqui atrás de mim tem um monumento do soldado desconhecido, principalmente da Primeira Guerra Mundial. Então cita nome aqui de todas os países, né, que foram afetados por essa guerra. Também países que sofreram com guerra, mas principalmente durante a Primeira Guerra Mundial. Olha, tá vendo? 1914 e 1919. Ali é a saída do Hyde Park. Olha que linda a construção aí, uma neoclássica, colunas jônicas. Ali tem uma outra construção, aquela lá eu não sei o que é. Aqui, ó, também uma neoclássica, mas dá uma olhada só. As colunas coríntios que tem aí, que coisa magnífica, dá uma olhada, que coisa preciosa. Então, e aqui então, né, passando aqui por debaixo desse arco, a gente sai na Constitution Hill, que vai dar lá no Palácio de Buckingham. Então essa parte aqui de trás é os jardins, né? Esse aqui é um adendo dos jardins do Palácio de Buckingham. É a parte que a gente pode caminhar normalmente, mas esse daqui então ele sai. E isso é muito comum, sabe? É um arco triunfal. Os romanos construíam muito isso. E no final das contas Napoleão acabou se apoderando disso, acabou construindo. O mais famoso deles é o Arco do Triunfo lá de Paris. Então esse daqui assim parece ser uma provocação para Napoleão, né? Porque é um Arco do Triunfo, né? E veja que lindo aqui, olha, as colunas, que coisa magnífica. Quer ver a escultura que está lá em cima? Olha, são 4 cavalos, a deusa, e depois tem um menino. Ai, tem um nome esse menino. Eu não me lembro qual que é. Eles dão um nome para esse menino. Mas é muito bonito. Incrível isso. Ai, me desculpa. O Wellington tá aqui, ó. Tá vendo? Olha só. O que ganhou as batalhas napoleônicas. O Wellington é tão querido aqui que até fizeram um prato para ele, que é um filé mignon envolvido por uma massa folhada e coberto a carne envolta pela massa folhada juntamente com mostarda. É um prato divino, se chama bife Wellington. Eu já fiz, mas eu não fiz o bifão, né? Eu fiz em porção individualizada. Muito obrigada, viu, Sir Wellington? Eu gostei bastante do seu bife. Olha só, agora eu vou passar no Arco de Wellington. Olha que coisa preciosa essa arquitetura. Quer ver? Vou dar uma paradinha aqui, vou dar uma puxada. Dá uma olhada. Os capitéis, os detalhes aqui, olha. Olha, ali os brasões, ó.
cobertura aqui que se assemelha muito com a arquitetura clássica. Porra, isso daqui é um quadro que tá lá no Vaticano, sabe? Olha que coisa mais linda. De Sócrates com Platão. Ó, puta merda, que emoção, meu. Vou passar agora aqui e vou entrar então na Constitution Hill. Olha só. Olha que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Vou passar pelo arco. Vejo os portões aqui de bronze, né? Com um símbolo real aqui, olha só. Nossa, que coisa maravilhosa. Não sei se é bronze ou se é pintado, sabe? Mas enfim, vou encarar como sendo de bronze. Mas não é. Olha que lindo. Passei pelo arco. Me desculpa. O quadro que está no Vaticano se chama Escola de Atenas e é com Platão e Aristóteles. Olha só. E ele tem um fundo igualzinho isso aqui, ó. Muito bacana. Vou botar ele agora a seguir. Então, ela é a maior escultura de bronze da Europa. E é um anjo da paz. E o interessante é que quando a gente analisa a escultura, observe aqui, ó, que tem um canhão que está voltado para trás, não está voltado para frente, tá vendo? Então é como se a guerra tivesse parado, né? O canhão perdeu o uso. Ele não está na frente dos cavalos lá. Muito linda. E após passar ali pelo arco de Wellington, a gente continua aqui na Constitution Hill com esses 4 pilares aqui, aonde tem o nome de diversos países e continentes, né, que enviaram soldados para a luta durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O interessante é que eu não vi o nome do Brasil aqui. O Brasil foi para a Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, né? Aqui tá. Deixa eu ver se ali tá. Não tá. Enfim. Então, olha lá, agora continua e vai sair lá no Palácio de Buckingham. Bom, então aqui nós estamos diante dos portões que dividem aqui esse parque, que é o parque do Palácio de Buckingham. Olha só. Ali é meu marido lindo. E aqui então as árvores assim são monumentais, enormes. E aqui são os portões. Não é de ouro, são portões de bronze que apresentam aí então um pequeno filete de ouro de cobertura, né? E ali do outro lado, olha lá, a gente encontra então o Palácio de Buckingham. Mas aqui, olha, quer ver? Então, olha lá, esse monumento aqui, ó, ele se chama Victoria Memorial. Ele foi construído em 1911 em homenagem à Rainha Vitória. E ele tem aí 25 metros de altura. Ali em cima ele tem um anjo, né? E diversos outros anjos em volta. Ele foi construído então com 2.300 toneladas de mármore branco. E eu achei que aquilo lá fosse ouro, sabe? Mas não é. É uma estátua de bronze aí, que ela tem uma fina camada de ouro por cima, só para deixar brilhante, né? Mas não é ouro. Mas esse é um monumento da Rainha Vitória. Só para a gente ter uma noção assim de como ela foi importante para o crescimento aqui dessa cidade, né? Bom, então aqui, né, a gente está diante aí do Palácio de Buckingham. Ele recebe esse nome porque ele pertencia
ao Duque de Buckingham, né? Isso em 1703. Aí, em 1837, ele acabou virando a residência oficial, né? Quando a Rainha Vitória acabou vindo morar aqui, né? E muito interessante porque essa área era uma área meio ruinzinha, sabe? Principalmente essa parte aqui desse parque, ó. Isso aqui era tudo pantanoso, principalmente pro lado de lá, era tudo pantanoso. Ali, um pouquinho mais pra frente, a gente tem o Tâmisa. Olha, aqui a gente pode observar que é o Palácio de Westminster, né? Onde fica o Parlamento Britânico. Então essa parte aqui era uma parte toda pantanosa. E o Henrique VIII, ele mandou aterrar isso daqui. Então essa área acabou ficando valorizada. Eles construíram, então ela ficou voltada para a construção assim de mansões. Era para ser, foram construídas 40 mansões aqui, mas hoje só restam 8, né? E esse palácio então foi comprado, né, pelo Duque de Buckingham, e daí a nobreza, né, britânica, eles compraram então esse terreno, essa mansão aqui dele, né? Então aqui, olha, a gente consegue ver o terracinho, aonde eles aparecem, olha, tá vendo? Para fazer discurso, para fazer, não é discurso, né? Mas mais para fazer as aparições aí de popularidade da família real, né? Ali em cima, lá nós temos a bandeira da Inglaterra ali flamulando, né? E é todo ele aí, né? Os portões aí são feitos de bronze. Isso não é ouro, volto a dizer, né? Porque senão não tinha mais nada. Cada um que vem aqui dá uma rabiscada e leva embora, né? A troca da guarda, ela ocorre todos os dias, principalmente na primavera, verão. Ela ocorre todos os dias começa às 10h45 pontualmente, né? E dura 45 minutos. Então veja, aqui agora são, deixa eu ver, são 3 horas da tarde, né? E tá essa muvuca aqui. Imagina quando tem a troca da guarda, como é que isso fica. A gente vê em 2003 aqui, nossa mãe do céu, não era tanta gente e foi um terror. Então agora a gente vai atravessar para eu mostrar os guardas lá, andando de lá para cá com o seu uniforme típico aí de não sei quanto tempo, né? Então vamos lá, essa construção aqui eles me identificaram aí como sendo uma construção Belle Époque. Porém eu tenho aqui minhas dúvidas, eu acho que ela é aí uma neogótica. Ela pode ser chamada aí de uma Belle Époque por essas janelas aqui, tá vendo? De ferro e vidro, né? Isso daí daria para ser chamada de Belle Époque. E esses portões também, né, seriam considerados como uma construção Belle Époque. Mas essa construção aqui, para mim, é uma neoclássica. Mas enfim, saúde. Enfim, vamos lá então ver os guardas. Olha aqui a parte mais aqui de frente, né, do portão. Então nós temos o brasão ali, olha, com um leão e um unicórnio, tá? Então o leão significa a bravura da Inglaterra e o unicórnio a calma, a sabedoria da Escócia, né? Então tem um unicórnio e ali tem um leão na entrada dos portões, tá vendo? Olha, tá vendo? Ficam 2 guardas, um guarda aqui e outro guarda ali, né? Eles caminham, mas eu não sei de quanto em quanto tempo eles dão uma caminhada. E esse uniforme vermelho, ele tá aí desde o século XIII. Mas o gorro, esse gorro aí que imita uma pele de urso,
Ele foi instituído aí em 1880, por aí, como se fosse um troféu pela vitória das guerras napoleônicas. Então até hoje eles usam esse troféu aí, tá vendo? Que é o gorro de urso. No desfile é um monte deles. Bom, então aqui nós temos dois institutos de engenharia. Aquele que está com a bandeirinha vermelha, Instituto de Engenharia Mecânica, e esse daqui que está bem no centro da filmagem, de Engenharia Civil. E aqui eu abri essa filmagem por causa dessa construção. Essa construção aqui é muito interessante. Essa daqui, ó, tá vendo? Isso daqui é um estilo georgiano. Vejam a porta aqui, né? Que ela tem essas duas colunas, né? E a portinha no meio, tá? As janelas são janelas simples assim. Essa daqui, a parte de cima dela é um estilo vitoriano. A gente consegue reconhecer por essa... Bom, então eu vou aproveitar para contar a minha história agora. Esse daqui então é o palácio onde fica o parlamento britânico, ou o palácio de Westminster. E ele é construído aí num estilo gótico. Olha, eu nem posso falar que é um neogótico, porque ele é perfeito. Olha só, ele foi construído aí por volta de 1850, por aí esse palácio foi construído. Então, eu não posso falar que é um palácio gótico, tá? Mas ele é perfeito, uma coisa maravilhosa, os detalhes todos que ele tem aqui, olha, os pináculos são incríveis, né? Mas o que se destaca em toda a posição aí é essa torre estilo gótico aqui, aonde fica o relógio do Big Ben. Então, aqui então fica o Palácio de Westminster, aonde tem então o parlamento. São duas câmaras, né? A Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. Isso. Esse palácio então ele foi construído aí, foi inaugurado em 27 de abril de 1840. Porém, já existia o parlamento nesse local com um outro prédio aí em 1340. Bom, e aí então essa torre ela era chamada de Torre do Relógio, e isso até 2012, quando a Rainha Elizabeth II cumpriu o seu jubileu de diamante. E aí então a torre passou a ser chamada de Torre Elizabeth. Então é onde fica então ela tem aí 96 metros de altura, o que equivale a um edifício de 11 andares. E lá em cima então nós temos nós temos então 5 sinos, num total de 13,5 toneladas. Esse relógio então ele é em 4 faces. Anteriormente ele tinha uma coloração azul, mas devido à poluição eles acabaram pintando ele de preto. E ele tem então 6,9 metros de diâmetro. O ponteiro maior, que está ali no número 11, ele tem 4,3 metros, então são grandes. E o ponteiro menor, que está no 4 agora, ele tem 4,3 metros. E esse relógio, então, ele recebeu o nome de Big Ben. Porque
O engenheiro que supervisionou essas obras aqui em 1850, né, uma vez que ele foi inaugurado no dia 31 de maio de 1859, ou seja, ontem ele completou 167 anos. Ontem foi o aniversário do Big Ben. E ele recebeu esse nome em homenagem, né, a esse engenheiro que supervisionou as obras, né, o Sir Benjamin Wall, ou também conhecido como Ben. E ele acabou então recebendo o nome de Big Ben, né? E ele faz um toque a cada 1/4 de hora. E daqui a pouco, então, às 4 horas da tarde, ele vai tocar o carrilhão completo. Então, assim, é muito emocionante pra gente, porque a primeira vez que a gente veio aqui, a gente veio correndo e a gente conseguiu pegar ele tocando ao meio-dia, né? Eu tenho uma foto dele 5 para meio-dia e depois meio-dia e 5, porque o tempo inteiro eu fiquei gravando ele tocando, né? Então observe a torre dele, né? É toda aí dourada, né? E um detalhe bastante interessante que algumas pessoas percebem é que o algarismo 4 dele não é com IV, e sim com 4 pauzinhos, I. Então, uma das teorias para isso é que a Igreja Católica cismou com os algarismos romanos, porque o I em latim significa J e o V significa U. Então, o que acontece? Quando as pessoas olhavam para o relógio, elas liam no 4, elas liam Ju. E isso remetia ao deus pagão Júpiter. Então a Igreja Católica obrigou, né, de certa forma, que fosse tirado o IV ou JU para colocar os 4 pauzinhos. Observe que quando a gente vê o 9, quer ver? Olha aqui, ó. Olha lá, o algarismo 9, ele... Quer ver? Peraí. Aqui. O algarismo 9, né, ele é com IX, tá? Olha lá, IX, tá vendo? Não dá pra ver bem, ó. Aqui, ó, quer ver? Tem uma outra, aqui tem uma igreja, né? Ai, daqui a pouco eu vejo qual é o nome da igreja aqui, me desculpa. Mas aqui dá pra gente ver certinho, quer ver, ó? Olha lá, 4 pauzinhos no 4. E o 9, né, olha lá, como IX. Então isso não faz sentido, né? Porque ambos, então, seria para ser VIII, né? Mas não, né? Isso foi uma solicitação da Igreja Católica. Bom, então, agora daqui a pouco vai tocar, né, o sino do Big Ben. São 5 sinos lá em cima. E a gente vai aguardar ele aqui agora. Olha só que interessante, tá vendo? Tava meio vazio aqui, né? Agora, olha, tá vendo todas as pessoas aí reunidas, já apontando pro Big Ben, porque ele vai tocar, né? O carrilhão das 4 horas da tarde, né? É muito bonito. Assim, do meio-dia foi inesquecível. Eu espero que essa patrulha saia daí pra gente. Ah, começou. Fala a verdade, é uma emoção escutar, né? O sino é impecável, né? Material assim de excelente qualidade para tocar um som como esse, né? Muito bacana. Ah, e um detalhe importante, sabe? Embaixo aqui do relógio, quer ver aqui, ó? Olha, tem
uma frase, tá vendo? Tá escrito em latim, né? Que significa: ó Senhor, proteja nossa Rainha Vitória. Então, você vê como a Rainha Vitória não foi fraca. Olha os detalhes aí góticos da construção, veja, veja. Olha que coisa magnífica, inclusive esse vitral aqui. Olha. Olha só. Olha que coisa perfeita. E o pináculo aqui em cima, olha. Magnífica. A única coisa que eu não estou vendo aqui são as gárgulas, né? Mas daí seria muita provocação, né? Olha aqui, eu achei que não tinha gárgula, né? Mas tem, você quer ver? Olha que coisinha mais linda, ó. Olha ela aqui, ó. Tem uma aqui, outra ali. Quer ver? Tem mais, ó. Aqui tem uma outra que tá meio desgastada. Tá vendo? Olha só. Olha que coisinha mais linda. É uma legítima gótica. Era o que faltava pra gente legitimar de Itacuja, eram as gárgulas. Elas estão aí. Bom, então aqui nós chegamos então no rio Tâmisa. Tâmisa do celta significa rio escuro, né? E aí acabou sendo passado pro inglês como rio Tâmisa. Mas aqui então a gente está diante da London Eye, ou seja, o olho de Londres, né? Ela tem 135 metros de diâmetro e é a maior roda gigante do mundo. Em dias não muito nublados, né? Que é bem difícil aqui em Londres, tem uma visibilidade aí de até 42 quilômetros. E uma volta nela, né, leva meia hora para fazer o círculo completo. E é muito legal, né? Maior roda gigante do mundo. Olha o tamanho que ela tá aí, né? E ela fica então aqui do lado do Palácio de Westminster. Olha lá, tá vendo? Ali as torres góticas ali, né? Então aqui tá o Tâmisa, olha aí. A ponte de Westminster. E aí o pier, da onde saem os barcos para passeio aqui no Tâmisa. E aí ao longo todas as suas pontes, né? Agora ele faz daqui ele faz uma curva para a direita e vai mais lá para frente até passar na lindíssima London Bridge, né? Que é uma obra-prima da arquitetura aqui de Londres. Bom, então aqui nós estamos diante de uma praça muito legal, é a praça chamada Praça Trafalgar, perdão. E aqui em cima nós temos o Almirante Nelson. Ele é um herói britânico. Ele ganhou a Batalha de Trafalgar em 1805, uma batalha da Inglaterra contra a França e a Espanha. Isso foi no mar, essa batalha que ele travou, sabe? Então, aqui fizeram uma praça em homenagem a ele. E aí então essa praça tem 4 leões, um em cada canto, olha. É muito bonito. Olha o leão ali, olha. Coisa magnífica. Então esse daqui é um dos centros comerciais aqui de Londres. Inclusive tá bonita, né? Porque ela tá aí com essas petúnias, né? Esses vasos de petúnia aí enfeitando a praça.